Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Fico feliz de você estar aqui mais uma vez para acompanhar esse nosso projeto Descomplica Penal. Esse projeto que tem como objetivo ajudar aqueles que querem se preparar um pouquinho mais para algum eventual concurso que esteja estudando, ou então você que está fazendo faculdade, ainda está na graduação e tem dificuldade em entender direito penal. Espero realmente que essas aulas sejam úteis para você. E se está sendo útil para você, então primeira coisa, dá um like, curte aí o nosso vídeo. Outra coisa, está sendo útil para você, pode ser útil para mais alguém. Então divulga o nosso trabalho, divulga o nosso projeto, manda para mais gente aí, para que mais pessoas também possam aproveitar desse material, possam aproveitar desse conteúdo. Outra coisa, os slides que eu tenho passado nas aulas, os slides dessa aula inclusive, você já sabe, estão lá no site do curso.jus. www.curso.jus.com.br. Então vai lá, tem um monte de coisa bacana, o site toda semana está tendo uma coisa a mais, aproveita do conteúdo, veja lá, se você está no final da faculdade, se você já está pensando ou se preparando para fazer a prova da OAB, e se você for optar na segunda fase por direito penal, se inscreve no nosso curso, tenho certeza que vai ser legal para você, tenho certeza que você vai obter o sucesso a partir daquele estudo que nós fazemos lá no curso.jus, tá certo? Então, beleza. Pessoal, hoje, na nossa aula, eu quero conversar com vocês sobre interpretação do direito penal. Interpretação do direito penal, tá? Então, quando nós falamos em interpretar, interpretar nada mais é do que extrair o significado e real alcance de alguma lei. E, principalmente, descobrir a finalidade da lei, devendo-se obedecer algumas regras, sendo a principal a de não se chegar a conclusões absurdas. Apesar de parecer óbvio, no decorrer do estudo de qualquer ramo do direito, e o direito penal não foge a esta regra, muitas vezes conclusões absurdas são encontradas. Com a interpretação, o operador do direito busca a vontade da lei, desprezando a vontade de quem a fez. Assim, após a entrada em vigor, não importa o que o deputado federal ou o senador quiseram dizer, importa sim aquilo que a lei diz, interpretando-se em consonância com o ordenamento jurídico como um todo, os princípios atinentes ao ramo do direito estudado e a Constituição Federal. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Interpretação do direito penal ou hermenêutica jurídica. Você já ouviu essa expressão hermenêutica? Por que hermenêutica? Hermenêutica se refere a um deus grego, eu sempre confundo, tá bom, gente? Se o cara era deus, semideus, o titã, eu sempre confundo, tá? Mas é uma história da mitologia. Havia uma pessoa chamada Hermes, e o Hermes, o que ele fazia? Ele interpretava para os deuses aquilo que os seres humanos diziam e interpretava para os seres humanos aquilo que os deuses diziam. Então, por conta desse Hermes, nós temos a hermenêutica, que nada mais é que a interpretação, a arte de interpretar. Todo texto jurídico precisa ser interpretado. Qualquer texto jurídico precisa ser interpretado. Então, quando nós olhamos um texto jurídico, nós temos que saber, nós temos que extrair o que é que aquele texto está querendo dizer. Isso é interpretar. Aí, como está lá na apostilinha, nós queremos interpretar, é saber o que a lei quer dizer, o que é que a lei está querendo, qual é o significado dela. Não é aquilo que o legislador quis. Vamos lá, deixa eu colocar melhor. Quem é que faz uma lei penal no Brasil? Não é o Congresso Nacional? Deputados federais e senadores? Nós vamos esquecer o discurso de um determinado senador, nós vamos esquecer a entrevista que um deputado federal dará ao comentar sobre a lei. Agora, não importa mais o que ele está falando. Ah, não, quando eu redigi aquele artigo de lei, eu estava pensando isso, e não dessa maneira. Não é isso que nos importa. Nos importa analisar
aquilo que a lei está dizendo, tá? E aquela lei, aquele artigo, aquele dispositivo, aquelas palavras têm um significado especial dentro do direito penal. Então, quando nós vamos interpretar uma lei, nós veremos que não há letras mortas, não há letras inúteis, palavras inúteis que foram colocadas lá à toa. Tem um significado. E mais, tem um significado não vulgar. Às vezes aquela palavra, no dia a dia, significa uma coisa, no direito penal, não. Significa exatamente aquilo que no direito penal significa. Aquela palavra pode ter um significado em filosofia distinto, mas não nos importa o que a filosofia diz. Nos importa aquilo que aquela palavra significa dentro do direito penal. Então, isto que é interpretar, é extrair o significado, aquilo que a lei quis fazer quando ela foi criada, o que ela está querendo regrar em uma sociedade. Então, quando nós falamos em interpretação jurídica e falamos em interpretação do direito penal, são nesses termos que nós vamos conversar, tá bom? Então, interpretação quanto às fontes. Quando nós vamos para a doutrina, nós vamos nos manuais do direito penal, nós vamos ver que a doutrina, geralmente, ela traz esses parâmetros aqui que eu vou conversar com vocês, que nós vamos trocar uma ideia nesse vídeo aqui, tá? Então, primeira coisa, interpretação quanto às fontes. Vocês se lembram que nós vimos, estudamos as fontes do direito. Aqui são as fontes de interpretação. Quem é que está interpretando? É disso que nós estamos falando. Quem é que está interpretando, tá? Então, uma das formas de se efetuar a interpretação se dá observando-se quem é que está fazendo a interpretação, ou como a doutrina diz, segundo as fontes. Desse modo, considerando-se quem é que está fazendo a interpretação, poder legislativo, poder judiciário ou academia, a interpretação será, respectivamente, autêntica, se a interpretação for pelo legislador, jurisprudencial, se for pelo poder judiciário, ou doutrinária, se for pela academia. Amiguinhas, amiguinhos, quando eu digo academia, eu estou dizendo aqueles estudiosos, aqueles que se debruçam, aqueles que fazem ciência. Tanto essa jurisprudência que eu falo aqui é aquela mesma jurisprudência que nós vimos como fonte do direito, tá bom? E essa doutrina que eu estou mencionando aqui é a mesma doutrina também das fontes do direito, é a mesma coisa, tá? Então, aqui, doutrinária, ou feita pela academia, são aqueles estudiosos, aqueles que produzem textos de forma científica, que fazem estudos da origem daquela lei, daquela norma, como que analisa o direito comparado, o instituto historicamente de onde vem, para chegar a uma conclusão, tá bom? Então isso que é a interpretação por essas fontes. Então pode ser pela lei, que será autêntica, pode ser jurisprudencial, que é feita pelo Poder Judiciário, quando os acórdãos são feitos e são prolatados dessa maneira, demonstra como é que o judiciário, os tribunais interpretam determinada lei, ou pode ser doutrinária, que é aquela interpretação que nós temos a partir dos estudos dos acadêmicos, dos professores, dos manuais, das doutrinas. Perfeito? Então, muito bem. Primeira coisa, interpretação autêntica, que é aquela que nós encontramos na lei. É a interpretação formulada pelo órgão encarregado de elaborar a norma. Assim, quando o legislador explica um texto da lei, valendo-se da própria lei, temos a chamada interpretação autêntica. Exemplo clássico, todos os manuais vão falar deste exemplo aqui. É como que deve ser interpretada a expressão funcionário público no nosso ordenamento jurídico. Então, você vai abrir o seu Código Penal, e eu já transcrevi aqui para facilitar a sua vida, no artigo 327. Lá no 327, nós vemos que após o legislador, no Código Penal, trazer uma série de crimes onde há a expressão funcionário público, então, por exemplo, peculato. No peculato, artigo 312, está escrito lá, apropriar-se o funcionário público de dinheiro em proveito próprio ou alheio.
A pergunta que se faz é: o que é funcionário público? Como que eu devo interpretar essa expressão funcionário público que está no artigo 312, que está escrito no crime de peculato? O que é esse funcionário público? Se eu for no direito administrativo, eu obterei uma resposta. Não nos importa o que a administração pública, o que o direito administrativo diz. O que nos importa é o que o Código Penal diz interpretando essa expressão. E no artigo 327 nós temos essa interpretação autêntica, que está dizendo assim, ó, considera-se funcionário público para efeitos penais, só para o direito penal. Quem? Embora transitoriamente, então não é de forma permanente, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então nós vamos ver que, por exemplo, não sei se você já foi jurado em um processo do Tribunal do Júri, se você já foi jurado. Se você já foi jurado, você estava de forma transitória e sem remuneração. Naquele momento você era funcionário público. Deu para entender? Ou então, se você, naquele momento, ou, por exemplo, quando você é mesário em uma eleição, forma transitória e sem remuneração. Tem um dinheirinho lá que ganha para o lanche, mas não dá para falar que é uma remuneração aquilo lá. Bom, enfim. Então, nestas situações, você é funcionário público, você está na condição de funcionário público, e se você se apropria de algo que está em seu poder por conta da sua função, você não pratica o crime de apropriação indébita, você não pratica o crime de furto, você pratica o crime de peculato, tá bom? Então, o artigo 327, ele está interpretando, é o legislador, então uma interpretação legislativa ou autêntica. Amiguinho do céu, não confundam o seguinte, aquela entrevista que o deputado federal dá logo após a votação de uma lei, e ele explicando como que a lei deve ser entendida. Aquilo não é interpretação autêntica, aquilo não é uma interpretação legislativa, tá bom? A interpretação legislativa, insisto, é aquela, quando nós falamos o legislador, esse legislador é uma figura hipotética, é uma entidade, assim, não existe essa pessoa que existe quando a gente fala, o legislador quis dizer, na verdade esse legislador é o Congresso, é aquilo que está na lei, tá bom? Então, cuidado com essa expressão, o legislador, porque nós podemos usar a expressão legislador em um outro contexto, e nesse outro contexto, o deputado federal é o legislador. O senador, ele é o legislador. Então, cuidado com essas expressões, tá bom? Aqui, quando nós dizemos que é a interpretação dada pelo legislativo, ou interpretação legislativa dada pelo legislador, é aquela que é dada dentro e no contexto da lei. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. Interpretação jurisprudencial. Vocês lembram daquilo que nós comentamos sobre jurisprudência em outro vídeo? Se assistiu, se não assistiu, te convido a assistir o outro vídeo sobre as fontes do direito. E aqui faço novamente um apanhado. O que é a jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que a prudência do direito. Como é prudente aplicar o direito neste caso concreto? Então, jurisprudência nada mais é do que aquelas decisões que são dadas de uma mesma maneira por um tribunal. Você sabe que o judiciário brasileiro ele está dividido de forma que haja competências, porque não dá para uma única pessoa, um único juiz ou um único órgão, um único tribunal decidir sobre todas as matérias. Então, nós temos o juiz de direito, nós temos os tribunais de justiça, nós temos os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Na Justiça Federal, nós temos os juízes federais, nós temos os tribunais regionais federais, tá bom? Primeira coisa que eu preciso que você entenda, já falei na outra aula, repito aqui, o juiz de direito e o juiz federal, eles não têm jurisprudência. Eles não fazem jurisprudência, eles têm entendimento. A expressão jurisprudência, a palavra jurisprudência, ela se aplica aos tribunais.
Então, cada tribunal de justiça de cada um dos estados tem a sua jurisprudência, ou seja, decide determinada matéria de determinada maneira, interpreta a lei penal de determinada maneira. Então, pode ser que o Tribunal de Justiça da Bahia decida em relação a determinada situação de uma maneira, enquanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decida de outra maneira completamente diferente. A mesma coisa em relação aos tribunais regionais federais. Pode ser que um tribunal regional federal tenha um entendimento e outro tribunal tenha outro entendimento, outra jurisprudência, interprete a lei penal de outra maneira. A mesma coisa vale para os tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. Então, pode ser que o Supremo Tribunal Federal tenha uma interpretação sobre a lei penal diferente do Superior Tribunal de Justiça. Às vezes, eles têm o mesmo entendimento, mas é comum que tenham entendimentos distintos, STJ e STF. Tá bom? Então, são interpretações jurisprudenciais, são as interpretações que os tribunais de justiça, os tribunais regionais ou os tribunais superiores têm a respeito da lei penal. Perfeito? Muito bem, gente. Vamos lá, continuando aqui. Interpretação doutrinária. Novamente, a doutrina, nós vimos no outro vídeo que a doutrina, ela é uma das fontes do direito. A doutrina também, ela é uma fonte de interpretação. Quem está interpretando é um professor, é um doutor, é um doutrinador, então nós temos uma interpretação doutrinária também. É a interpretação que os estudiosos do direito penal dão em relação a determinada lei. Por exemplo, quer ver uma construção doutrinária? Depois se tornou também uma construção, uma interpretação jurisprudencial, princípio da insignificância. O princípio da insignificância, você sabia que é uma construção doutrinária? A doutrina que começou a dizer que, olha, o judiciário não pode, tem que parar com isso de querer condenar uma pessoa porque furtou 2 melancias de uma plantação gigantesca de vários hectares. Uma pessoa humilde, não estou falando de furto famérico, tá bom? Estou falando de furto, a pessoa de maldade, igual o Chico Bento furtava goiaba do outro personagem, acho que era Engolau, sei lá como que é o nome do outro personagem lá, que ele levava tiro de sal, quem gostava de histórias em quadrinhos. Aquilo lá, o direito penal não serve para proteger esse tipo de situação. Isso é bagatela, é muita porcaria, é insignificante a agressão ao bem jurídico. O direito penal, ele tem que ser reservado para agressões graves, a bens jurídicos relevantes. Isso aí foi toda uma construção por anos, que só a doutrina falava. Nunca era aplicado pelos juízes. Depois começa a ser aplicado por um juiz aqui, outro juiz ali, lendo a doutrina. Depois de muito tempo, começa a haver jurisprudência nesse sentido. Por quê? Porque os tribunais começaram a reconhecer o princípio da insignificância. Aí, aquilo que foi uma construção doutrinária passou a ter força jurisprudencial também. A mesma interpretação dada pelo doutrinador foi dada pela jurisprudência. Aí o direito penal vai sendo construído dessa maneira. Tudo bem? Deu para entender por meio deste exemplo? Vamos mudar de tópico. Interpretação quanto aos meios empregados. Então, aqueles que estão, às vezes, se perdem aí, talvez não tenham entendido. Primeiro ponto que eu falei foi a interpretação quanto às fontes. Quem é que estava interpretando? Agora nós estamos falando de interpretação quanto aos meios empregados. Aqueles que interpretaram, o judiciário ou a doutrina vai se valer de quais meios para fazer a interpretação. E amiguinho, esses intérpretes, eles podem se valer, podem se utilizar de mais de um meio. Ele não precisa se utilizar de somente um meio. Aliás, em regra, ele se vale de mais de um meio, tá bom?
Então, esta interpretação quanto aos meios empregados, primeira coisa que você tem que saber, não vale para a interpretação autêntica ou legislativa, porque o legislador simplesmente ele coloca ali e não tem como fazer essa interpretação, usar outros meios. Por exemplo, a questão do funcionário público. Tá escrito lá, olha, é dessa maneira que tem que ser interpretado o que é funcionário público, pronto, e acabou, tá? Na interpretação autêntica, não há possibilidade de serem empregados meios. Simplesmente o legislador descreve como um termo deve ser compreendido. Já as interpretações doutrinária e jurisprudencial podem se valer de alguns meios. Os meios que a doutrina estabelece são o gramatical, ou também literal, o meio histórico e o meio lógico ou sistemático. Esse aqui é o básico, tá bom, gente? Existem outros. Quando você pega e estuda a matéria, a disciplina hermenêutica jurídica, existem vários livros, então a coisa às vezes dá uma complicada. Mas esse aqui é o básico que os manuais geralmente trazem, é o básico que você precisa saber a respeito disso aqui, tá bom? Então, primeira interpretação, gramatical ou literal. Miguinho, não perca a linha de raciocínio. O que é que nós estamos querendo fazer com a interpretação? Nós estamos querendo extrair aquilo que a lei quer dizer. Então, eu tenho que ver quais meios vão me auxiliar a conseguir entender o que é que aquela lei quer dizer. Então, por exemplo, vamos supor que eu leia um texto em inglês que foi escrito há 40 anos, tá? Então, pode ser que eu pegue aquele texto e jogue no Google e virar uma tradução. Ah, essa pessoa quis dizer isso. Só que, se eu pegar uma pessoa que fala em inglês, ela vai falar assim, não, a tradução, quando você traduziu, vieram essas palavras. Só que estas palavras, na verdade, em inglês, querem dizer esse outro, tem um outro significado, tem um outro sentido. Aí eu converso com uma pessoa que fale inglês e que seja nativo daquele país onde foi escrito. Vamos supor que esse texto esteja me referindo, seja da Inglaterra, de 40 anos atrás. Eu pego uma pessoa que tenha 70 anos e morou no lugar onde esse texto foi escrito, ele estava lá 40 anos atrás. Vai falar assim, não. 40 anos atrás, essas palavras tinham outro significado que não são os que tem hoje. Vamos supor que eu conheça uma outra pessoa que também tenha 70 anos e tenha vivido com essa pessoa que escreveu esse texto. Não. Esse autor que escreveu esse texto, quando ele escrevia e ele falava isso e usava essas palavras, ele queria dizer o seguinte, ele se valia muito de ironia. Vocês estão percebendo, neste exemplo que eu estou dando da tradução, da interpretação de um texto em uma outra língua, eu me vali de alguns meios? É isso que o intérprete do direito penal fará. Ele se valerá de alguns meios. Não quer dizer que um meio exclua outro. Na verdade, os meios, eles podem ajudar e eu me valendo de todos eles, chegar ao espírito da lei, à vontade da lei, à intenção da lei e como ela melhor se adapta no nosso ordenamento jurídico. Tá bom? Então, muito bem. Então, na interpretação gramatical ou literal, é aquela que se utiliza das regras gramaticais da língua portuguesa. Assim sendo, como todo tipo penal é escrito em língua portuguesa, isso é óbvio, em todas as interpretações necessariamente deverá ser feita a interpretação gramatical. Por exemplo, o crime de homicídio descrito no artigo 121 do Código Penal, com a seguinte redação: matar alguém. Utilizando simplesmente a língua portuguesa e a interpretação gramatical, a gente já consegue chegar ao sentido da lei. Matar, o que é? Retirar a vida. Alguém, dentro do direito penal, o que é? Alguém é um ser humano. Ah, mas o meu cachorro é um ser humano. Você pode achar isso, mas no direito penal
para o direito penal, o cão de estimação que você ama tanto, que você sabe que ele entende o que você fala, ele entende o que você sente, para o direito penal, ele não é um ser humano. Então, quando alguém tira a vida de um animal, de um cãozinho, ele não comete homicídio. Para o direito penal, a palavra alguém é um ser humano, tá? Então, deve-se sempre ter em mente dois pensamentos ao utilizar-se este meio de interpretação. Primeira coisa, já falei aqui nesse vídeo, a lei não tem palavras supérfluas, letras mortas. E segundo, as expressões contidas na lei têm uma conotação técnica e não vulgar. Por isso que eu usei o exemplo do cão. Então, tem gente que fala, o meu cachorrinho é meu filhinho. Tá? Muita gente que está ouvindo essa aula aqui pensa assim, não, meu cão é meu filhinho. Não tem nenhum problema de pensar nisso. Porém, no direito penal, quando uma pessoa comete a maldade de matar um cãozinho, ele não responde criminalmente por homicídio. Pode até responder por um outro crime, mas por homicídio ele não responde, porque cão não é alguém para o direito penal, tá? Por fim, vale esclarecer que em algumas situações esta interpretação será suficiente, em outras não, devendo o operador do direito valer-se ainda da interpretação histórica e também da interpretação lógica, que é o que a gente vai ver agora, tá? Interpretação histórica, gente. O que é interpretação histórica? É a interpretação por meio da qual o operador do direito se vale dos acontecimentos históricos, bem como dos motivos que levaram o legislador a criar determinada lei. Analisando-se, assim, o anseio da população naquela época, o contexto político em que foi criado, econômico, social, etc., que influíram no ânimo do legislador para inovar na legislação penal. Exemplo de interpretação histórica são as exposições de motivos de determinada lei e também os motivos do veto. Então, amiguinhos, você pega o Código Penal, tem uma exposição de motivos. Quando você pega a exposição de motivos do Código Penal, você consegue entender por que é que alguns artigos do Código Penal são da maneira como são. Isso é interpretação histórica, porque você, geralmente, na exposição de motivos, como o próprio nome já diz, estão sendo expostos os motivos pelos quais aquela lei está sendo criada. Um outro tipo de interpretação histórica é a análise do veto. Toda vez, se você já percebeu, se você já viu no seu código, ou então quando você entra naquelas legislações lá do Planalto, tem lá, vetado. Se você clicar, tem motivos do veto. E ali você consegue entender por que é que o presidente da República vetou determinado artigo de lei. Isso aí vale para qualquer lei civil, lei penal, tributária, você vai conseguir entender. Então, aqueles motivos do veto são uma maneira de fazer uma interpretação histórica, porque aí você vai conseguir entender qual era o contexto histórico quando aquela lei foi editada, por que é que ela entrou no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Tá? Acompanhando aí? Então vamos lá, mais um pouquinho aí de informação. Interpretação lógica ou sistemática. A interpretação lógica ou sistemática, ela tem como objetivo extrair o significado da lei, tendo em vista o ordenamento jurídico como um todo. Então, ela não analisa o direito penal única e exclusivamente olhando o próprio direito penal. Ela analisa o direito penal olhando outros artigos do Código Penal, olhando a Constituição Federal, olhando o direito civil. E aí, analisando tudo isso, consegue chegar ao entendimento, aquilo que está querendo dizer com determinada situação. Então, por exemplo, o crime de bigamia. O que é o crime de bigamia? O crime de bigamia se dá quando uma pessoa se casa por duas vezes. Ela é casada com uma pessoa, tá? O Horácio é casado com a Judite, e aí ele se casa novamente com a Jurema. Tá, mas o Horácio ele poderia se casar duas vezes numa igreja?
Uma igreja que aceite o casamento, poligamia, por exemplo? Poderia. Por quê? Porque para a gente entender a palavra casamento, a gente tem que olhar o ordenamento jurídico como um todo. E casamento, para a lei brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, o casamento é o civil. Então, só haverá bigamia se o Horácio se casar no cartório civilmente com a Judite e depois se casar civilmente com a Jurema. Caso contrário, não haverá crime de bigamia. Se as duas aceitarem ele viver em estado de união estável com as duas, que é o chamado poliamorismo, né? Matéria de direito civil, isso aí, não há crime de bigamia. Por quê? Porque ele não se casou duas vezes. Então, casamento é aquele segundo a lei civil, não segundo as regras da igreja. Tudo bem? Deu para entender? Então, olha, vamos voltar aqui para fazer uma revisãozinha rapidinha, amiguinhas, amiguinhos. Ó, interpretação quanto às fontes, quem é que está interpretando? Então, é o legislador, por meio da lei, é a jurisprudência ou a doutrina. Muito bem. A doutrina e a jurisprudência pode se valer de quais meios? Meio gramatical ou literal, histórica ou lógica ou sistemática. Pode se valer dos três meios, pode se valer de um meio só, pode se valer de dois meios, mas vai se valer deles. Aí, se valendo desses meios, qual é a conclusão que ele chega? Vai chegar a alguns resultados. Então, o que é chegar a esses resultados? Gente, chegar a esses resultados quer dizer o seguinte: olha, o legislador, quando escreveu essa lei, ele foi muito bem. Ele conseguiu, com as palavras que ele se valeu, ele conseguiu passar para a gente a ideia que ele queria passar. Então, por exemplo, vocês já viram essa situação? Nossa, como você está bonito. Como você está bonita. Aí a pessoa, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você está bonito. Então, às vezes a pessoa fala, olha, você está bonito. O que você está querendo dizer? Você quer dizer que eu estou querendo melhorar? Porque às vezes é isso que a gente está querendo dizer. A gente está dizendo uma palavra, mas na verdade nós estamos indo aquém. A gente está dizendo menos do que a gente queria dizer. Então eu falo assim, olha, como você está bonita. Mas aí o que eu estou querendo dizer com isso? Nossa, você podia ter dado uma melhorada, porque bonita você já é. Agora, hoje você tinha que estar maravilhosa para o evento que nós estamos indo. Deu para entender? Então, na verdade, com essa palavra, como você está bonita, eu disse menos do que eu queria dizer. Ou então, quando a pessoa pega no primeiro encontro e diz assim, eu te amo, meu pai do céu. O que ela foi com essas palavras, ela foi além do que ela queria dizer realmente. O que ela quis dizer é, eu estou tão feliz de estar aqui com você. E aí ela pega, ao invés de dizer, estou tão feliz com você aqui, ela pega e diz, eu te amo, que é uma expressão muito forte em qualquer relacionamento. Tudo bem? Está dando para acompanhar o raciocínio? Então é isso que o intérprete fará. Ele vai analisar se o legislador foi feliz, ele mandou bem, ele disse com as palavras que ele se valeu aquilo que ele realmente queria dizer. Ou não. Se ele foi além, disse mais do que ele deveria ter dito, ou se ele disse menos do que ele deveria ser dito. Aí o que o intérprete faz? Ele pega e traz para aquilo que deveria ser. Olha, está escrito isso, mas nós devemos interpretar dessa maneira aqui, e não da maneira como está escrito. Estas palavras que o legislador utilizou, na verdade, olhando todo o ordenamento jurídico, olhando o que a língua portuguesa diz, olhando o histórico do momento que a lei foi escrita, na verdade a gente tem que interpretar desta maneira aqui. Tá bom? Então vamos ver lá como que vai ficar isso aí, essas interpretações. Ó, interpretação quanto aos resultados. Elas podem ser declarativa, extensiva ou restritiva. É aquilo que eu disse para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Declarativa mostra aquilo que já existe. Expressa somente o sentimento literal da lei. O texto não é ampliado nem restringido. É dizer que aquilo que está escrito quer dizer exatamente e somente o que está escrito, nem mais nem menos. O legislador trabalhou bem, conseguiu dizer exatamente o que queria dizer. Por exemplo,
Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Chega-se à conclusão que o tipo conseguiu expressar com suas palavras exatamente a conduta que o legislador pretendia proibir. Não deixa dúvidas. Dessa forma, somente se pune a pessoa que retira contra a vontade, subtrair. Subtrair é isso em direito penal, é retirar contra a vontade, com a intenção de se tornar dono. Subtrair não é tirar com a intenção de emprestar, é com a intenção de tirar dono. Ou que outro se torne dono, para si ou para outro. Coisa que pode ser movida de um lugar para outro, coisa móvel. Esse mouse aqui é uma coisa móvel. Conclui-se, pois, nesse exemplo, que está excluída a figura do furto de uso. Você lembra o que é o furto de uso? Furto de uso é aquilo que se dá da seguinte maneira. Você lê, então, o pessoal fica revoltado quando fala que a pessoa que pega um carro sem autorização, pega o carro e dá uma volta, fica 2 horas com o carro e devolve nas mesmas condições, que isso não é furto. Mas que absurdo! Agora, quer ver uma coisa, como mudo a chavinha? O celular. Uma pessoa pega o meu aparelho celular sem a minha ordem. Não deixei. Pegou o celular, levou, ficou 1 hora com ele, usou joguinho, consultou a internet, fez ligações com ele e depois devolve no mesmo lugar. Pergunta, essa pessoa que pegou o meu celular e usou sem a minha autorização e depois devolveu no mesmo lugar, responde pelo crime de furto? Não, porque ele não subtraiu, ele não pegou para se tornar dono. Ele pegou emprestado sem a minha autorização e usou sem a minha autorização, mas isso não é furto. Mesma coisa o carro. Então não dá para dizer que quem pega o carro emprestado sem autorização comete o crime de furto. A doutrina vai dar um nome para isso. Furto de uso. Furto de uso não é crime, é uma figura atípica. Ah, professor, e a gasolina que o cara gastou? Como que fica? A gasolina que o cara gastou, ele tem que pagar. O direito civil resolve isso. Você não precisa se valer do direito penal para isso. Tá bom? Muito bem. Qual que é a outra conclusão que pode chegar? Interpretação, ela pode ser extensiva. Ocorre quando, após interpretar-se a lei para atender à sua finalidade, amplia-se o seu alcance. Foi criado um guarda-chuva, só que esse guarda-chuva é curto, tem que fazer um guarda-chuva um pouquinho maior, tem que ampliar o sentido dessa lei, tá? Por exemplo, o artigo 235 do Código Penal descreve o crime de bigamia. Ao interpretar esse dispositivo, para não se chegar a uma conclusão absurda, deve-se estender o conceito de bigamia para poligamia. Tá? O legislador, ele, com as palavras, ele foi mal. Por quê? Porque ele deveria ter dito poligamia. Porque não é crime só se casar 2 vezes. É crime se casar 2 ou 3 vezes. Senão nós chegaríamos... Não, eu não sou bígamo, eu sou polígamo. Eu tenho 3, 4 esposas, então eu não pratiquei o crime. Chegaríamos a esse absurdo. Outro exemplo. Tem-se estado de necessidade, no artigo 24 do Código Penal, nas seguintes situações. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Para a gente interpretar isso aqui, nós vamos ampliar. O perigo atual, perigo atual para perigo iminente. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo de perigo atual? Eu estou andando na rua, tá? Estou caminhando, e eu passo na frente de um portão aberto e tem um pitbull que é bravo, aqueles pitbull que vem para matar, não quer brincadeira, não. Ele vem para matar. Então, passei na frente, eu vi o pitbull, isso é um perigo atual. Ele está vindo assim, ó, e ele já está mordendo o meu tênis, e eu sei que a partir daquilo lá ele vai me machucar muito a minha perna. Se eu consigo pegar um cabo de vassoura, alguma coisa, e bater na cabeça do cão, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu não estou dando ideia e nem gosto disso, mas é um fato. A pessoa não vai responder pelo crime, porque ele está em estado de necessidade. Agora, imagine a seguinte situação. Então, vocês conseguiram ver que o perigo é atual? Está ocorrendo naquele momento? Agora, imagine a situação. A pessoa está caminhando,
sabe que aquele pitbull é perigoso, e ele vê o pitbull correndo em sua direção, a um quarteirão, mais ou menos. O perigo não é atual, ele é iminente, tá? Qual é o único meio que eu tenho para aquilo? Eu tenho uma arma, eu tenho uma pedra, um tijolo, e eu atiro eu disparo meu revólver para acertar o cão para que ele não venha me matar da mesma maneira. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou ampliando a expressão perigo atual, tá? Porque o legislador foi mal. Eu não devo exigir que uma pessoa espere que o perigo se torne atual. O perigo iminente também pode excluir o crime. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sei que tem gente que gosta muito de cachorrinho, gosta muito de cão. É só um exemplo de aula. Não espero que ninguém passe por isso, espero que ninguém tenha que passar por essa situação, tá bom? Não é ficar bravo comigo por conta do exemplo que eu dei, tá? E por último, quanto ao resultado, interpretação restritiva. Se dá quando o intérprete deve restringir o alcance da lei, pois, mesmo que sem intenção, o legislador disse mais do que deveria, e agora a norma deve ter seu raio de alcance diminuído. Por exemplo, artigo 28 do Código Penal, que estabelece que não exclui a imputabilidade penal, não exclui a embriaguez voluntária ou culposa. A voluntária, eu fico enchendo a cara. Aí depois vou lá e mato alguém, atropelo alguém, bato em alguém, estupro alguém. Então, nesse caso, não se exclui a imputabilidade. A pessoa vai responder pelo crime. Ou a culposa. Exemplo que alguns livros antigos davam, pessoa que cai num tonel de pinga, né? Cai num tonel de pinga e fica com a boca aberta, bebendo a pinga, né? Um jeito um pouquinho mais verossímil disso acontecer é eu ingerir um medicamento, eu preciso tomar determinado medicamento, e aí eu tomo uma dose pequena de vinho, de cerveja e tal, e por conta do medicamento aquilo é potencializado. Aí nós temos uma embriaguez culposa. Nenhum desses dois casos exclui a imputabilidade. Só que, da maneira como está escrito o artigo 28, dá a impressão de que nenhuma embriaguez exclui a imputabilidade. Mas isso não é verdade, porque a embriaguez patológica exclui, porque isso é uma doença, tá bom? O que é embriaguez patológica? Embriaguez patológica é aquela que se dá por conta de uma doença. A pessoa tem uma dependência química, ela depende do álcool, e sem o álcool ela não consegue viver a vida, ela não consegue andar, ela não consegue sobreviver, ela não consegue fazer as coisas mais comuns do dia a dia. Então, isso é uma doença. Essa doença exclui a imputabilidade. Então, se a pessoa pratica um crime por conta dessa doença chamada alcoolismo, por conta desta embriaguez, haverá a exclusão da imputação criminal. Então, neste caso, o que acontece? Temos que restringir a norma penal, nós temos que restringir o alcance do artigo 28, porque o legislador, sem querer, disse mais do que ele queria. Beleza, pessoal? Gente, muito obrigado por você ter acompanhado a aula até aqui. Não esquece de visitar o nosso site, não esquece de dar um like aí, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Espero você no próximo vídeo, espero você na próxima aula. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau.